Vamos agora, didaticamente, prescrever o plano ou o eixo ortogonal sagital T2. Do que é que a gente tem aqui, que a gente precisa? A gente tem, vocês vão fazer, obviamente, um localizador no 3 planos ortogonais, sagital, coronal e axial, ok? E aí você precisa, né, desse localizador que lhe mostre ou demonstre a área que você quer estudar, no caso, a próstata. Então, como a gente está vendo aqui, né, é um localizador simples, não precisa, né, ter alta resolução, né, você precisa só ter a imagem anatômica para localizar, correto? E aí você vai fazer a prescrição do seu corte, do seu eixo ortogonal. Eu quero fazer, vamos fazer aqui o sagital T2, a gente vai precisar sempre, assim, se eu vou prescrever o sagital T2, um plano sagital, eu preciso, né, de 2 planos antagônicos a ele, no caso, o coronal e o axial. Para que eu tenha noção e dimensão de altura, né, e de, né, largura, para ver se eu não vou estar segmentando nenhuma anatomia ou nenhum órgão anexo, né, da próstata. Ou seja, eu preciso também visualizar, além da próstata, a vesícula seminal. Então, o seu FOV, ele precisa incluir, né, toda, né, essa região, né, como eu acabei de falar. Ele precisa estar, né, alinhado, né, de forma correta no eixo, né, do coronal e também no eixo do axial. É um FOV, como vocês podem ver, de fato pequeno, porque como preconiza, né, o guideline, o PIRADS, tá bom? E você vai obter a imagem final, essa imagem aqui, né, um sagital T2, né, de alta resolução, onde eu consigo, né, visualizar, né, algumas estruturas anatômicas. Que estruturas são essas? As estruturas básicas. Eu consigo visualizar toda a glândula prostática e também consigo visualizar, né, a vesícula seminal. Outra anatomia em anexo, em paralelo também. Eu consigo também visualizar o reto e consigo também visualizar a zona periférica, ok? Além da bexiga, né, e os outros órgãos, né, em anexo. E aí eu vou conseguir demonstrar, né, quando eu consigo fazer a completa varredura de todos esses órgãos, e aí eu consigo demonstrar a completa anatomia da próstata. Para isso, né, aqui a gente tem uma imagem, né, na lateral, né, finalizando a vesícula seminal. E por fim, a gente tem uma imagem também finalizando com a vesícula seminal. Obviamente que tem que estar incluída toda a vesícula seminal. Isso não pode deixar, né, de acontecer no seu eixo, né, sagital que você está planejando. Então, a gente adquiriu a sequência sagital T2 e a gente vai avaliar ela de forma mais didática. Ou seja, né, a completa varredura ela se dá, né, pela completa inclusão dos seus órgãos em anexo, né? Ou seja, além da próstata, a vesícula seminal ela tem que estar inclusa na sua sequência sagital T2. E aqui, como vocês podem ver, né, tanto de um lado quanto do outro, lado direito e lado esquerdo, a gente está incluindo toda a vesícula seminal. Não pode deixar de incluir. E, obviamente, os cortes, né, nos seus planos mais mediais, né? Vamos agora prescrever o eixo ortogonal, né, no plano coronal. O coronal T2, como vocês já pegaram e já passei, para a gente fazer o coronal T2, a gente precisa, obviamente, de 2 planos antagônicos a ele. E quais seriam esses? O sagital e o axial, como já tem aqui. Então, eu já adquiri, né, o sagital T2, já saiu a imagem. Eu tenho, né, com uma imagem de baixa resolução, um axial T2 proveniente do localizador. E com isso eu consigo já programar, né, o meu coronal T2. Lembra, agora que a gente já tem o conhecimento do porquê a gente tem que fazer a correta angulação, que ele tem que estar bem paralelo à zona periférica, então com isso a gente precisa, né, programar
e entender que o coronal T2 ele tem que estar angulado, né, paralelamente à zona periférica, beleza? Então, como é que vai sair seu FOV? Seu FOV vai sair dessa forma. Ele tem que estar, né, angulado, né? Usem como linha de referência, né, a linha que você consegue enxergar, o corte que você consegue melhor enxergar a zona periférica, né? E com isso você vai fazer a sua correta prescrição do seu corte. Ok? Quando você correlaciona com o plano axial, né, ele vai ter que estar também, né, de forma correta, ele vai estar alinhado, incluindo toda a estrutura da próstata e seus órgãos de anexo. Não pode deixar de esquecer isso. Pode acontecer de algum paciente ele ter a estrutura da próstata aumentada e com isso, se você não se, né, atentar, não se ligar, você pode deixar passar despercebido e não incluir essa estrutura, né, dentro, né, do seu FOV, dentro da sua aquisição, né, de imagem. Então, ficar bem atento, tanto no seu segmento posterior, como vocês podem ver aqui, quanto no segmento anterior. Obviamente, vocês vão ter que avaliar a sua imagem e ver, né, se é uma próstata pequena, né, se não tem algum tipo de lesão, né, expansiva, que você precise aumentar a cobertura, né, de cortes ou a cobertura do seu FOV para que inclua, né, toda e completa lesão. Isso é algo também bem importante. E com isso a gente vai adquirir esse plano, esse eixo ortogonal coronal T2 da próstata. A mesma ideia, né, e o mesmo pensamento, né, crítico eu vou ter que ter os cortes, eles vão ter que estar abrangendo toda a estrutura da próstata e seus anexos. E aqui vocês podem ver que eu consigo visualizar agora um corte que ele está pegando, né, incluindo toda a vesícula, né, seminal, obviamente também com a estrutura da próstata, né, tanto na sua fase aqui mais final, ou seja, na sua fase mais posterior, onde normalmente, né, se situa a glândula, né, prostática, e na região mais anterior, né, onde tem, né, a bexiga, e você consegue já ver que está, né, na fase final, né, a fase mais anterior, né, da região da próstata, ok? Vamos agora fazer o axial T2. Agora que a gente já tem o plano ortogonal sagital T2 e coronal T2, a gente consegue prescrever com maior precisão o axial T2. Este plano axial T2 é o plano, um dos planos mais importantes na hora da avaliação, dos porquês da sequência T2. Ok? Então aqui a gente vai ter, a gente já tem noção de estrutura da próstata, tanto na sua altura, né, altura e profundidade, quanto na sua largura. E com isso, agora prescrevendo o axial T2, fica mais fácil. Como é que a gente vai prescrever o axial T2? A gente vai precisar fazer os cortes, né, paralelos à zona periférica e também tem que incluir toda a vesícula seminal. Quando você faz a correta angulação do eixo do axial T2, utilizando as referências anatômicas, né, do sagital e no coronal que você já adquiriu, você consegue demonstrar, né, o plano axial, né, perfeito, né, da próstata e as suas, né, áreas que são avaliadas, a zona, né, periférica, a zona central, né, a zona de transição, né, que são as estruturas e as zonas mais importantes que vão ser avaliadas na próstata. E aí a gente tem, né, a mesma coisa, a gente vai ter imagens que tem que incluir toda, né, a vesícula seminal até, né, a inclusão de toda na glândula prostática, ok? Então não pode, né, esquecer desse fator importante de não deixar de incluir toda a estrutura que está sendo, né, estudada.